Seja bem-vindo ao nosso canal, ao nosso trabalho aqui dos Caveiras. Agora nós temos um novo canalzinho chamado de Caveiras Enem, tá? Então vamos lá acompanhar nossas aulas. Gente, na nossa aula de hoje nós vamos visualizar aqui com vocês principalmente o Brasil colonial, tudo bem? Então vai ser uma aula dinâmica, uma aula bem assim, enxugada para fazer você passar no vestibular, tudo bem? Então primeiro plano, vamos pensar um pouquinho aqui, Brasil colonial, esse processo aí de conquista. Em primeiro plano, vamos ter esse choque de culturas entre brancos e nativos, entre portugueses e indígenas, tá? A região do litoral brasileiro seriam ali os índios tupinambás e tupiniquins no primeiro momento, tá ok? Troca de presentes, escambo, a relação de economia que vai se desenvolvendo nesse momento, nesse Brasil colonial. Bom, a gente vai avançar também para algumas situações. Quando que vai ser a fundação da colônia? É um cara chamado Martim Afonso de Souza. É ele que vai fazer esse processo, turminha, de colonização e fundação da colônia. Nós vamos observar aqui com vocês rapidinho o nosso plano. Veja que eu apresentei para vocês aqui a divisão territorial do Brasil em capitanias hereditárias. Então, Martim Afonso de Souza, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é dividir o território em capitanias hereditárias. Tudo bem? São pequenas faixas de terra, são 14 e 15 faixas de terra, com 14 governadorias. E essas pessoas eram escolhidas pelo rei de Portugal para governar o Brasil. Tá ok? Bom, elas vão ter algumas obrigações. Dentre elas, primeira situação, aqui embaixo aparece para você carta de doação e carta foral. O que seria essa carta de doação? Carta de doação é que os donatários deveriam transmitir pedaços de terra ali para as pessoas recém-chegadas ao Brasil, eram chamadas sesmarias. Política de povoamento e de catequização também era muito importante para o processo de povoamento do Brasil. Carta foral eram os deveres que eles deveriam cumprir. Dentre eles, vale a pena citar ali no cantinho, os direitos que cada súdito do rei deveria cumprir aqui nessa terra. Principalmente a questão de obediência às leis reais. Tá? Vai estabelecer também uma relação de comércio entre a colônia e a metrópole. Esse acordo é chamado entre a colônia e a metrópole. E esse acordo ele é chamado de pacto colonial. Tá ok? A colônia ela está presa à sua metrópole, que seria Portugal. Bom, aí nós vamos observar o seguinte, professor, mas o primeiro processo de escravidão foi escravidão africana, negra africana, ou foi escravidão indígena? Turma, foi escravidão indígena, tá ok? Aquelas tribos indígenas que resistiam ao contato português, à catequização, ao processo de contato, eles eram considerados inimigos da coroa de Portugal. Mas isso só era efetivado no momento em que as tribos indígenas atacavam as aldeias de branco, as cidades, as vilas dos brancos. Quando isso acontecia, aí não tinha como. Aí os brancos ali decretavam algo como se fosse guerra a esses nativos. Tudo bem? Porém, todavia, os jesuítas, que eram padres da Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola em 1534, a partir do Concílio de Trento, lá que nós chamamos de Contra-Reforma, tudo bem? Esse Inácio de Loyola cria uma Companhia de Jesus. Ela tem dois sentidos, dois objetivos, que seria combater o protestantismo na Europa e catequizar os nativos aqui da América. Okay? Então esse é o papel da Companhia de Jesus. Em 1540, a primeira escola é fundada no Brasil, lá em São Paulo de Piratini, que hoje é São Paulo, que você conhece. Tá? Foi a primeira vila fundada e a primeira escola fundada no Brasil, uma escola jesuíta. Tá? A ideia deles era ensinar o latim, ensinar a língua portuguesa e a catequização, o processo de evangelização desses nativos. Tudo bem? Senhores, vale a pena lembrar também a nossa aula de hoje. Vamos lá, então. Quem vai participar dessa política aqui da colônia? Somente pessoas que têm sangue português, pessoas que têm posses, os conhecidos como homens bons. Eram eles que eram ali os candidatos a vereadores das vilas. Eram eles que mandavam nas vilas aqui no Brasil colonial. Tudo bem? A partir de 1540 para 45, vai começar os chamados governos gerais. E aí nós vamos observar o seguinte, que o primeiro governador que vem aqui para o Brasil, lembrando que a capital seria Salvador. O primeiro governador é um cara que nós vamos observar aqui agora, tá? São os governos gerais. Ela vai de 49 até 51.
é um cara conhecido como Tomé de